E se eu lhes dissesse que os anjos em sua Bíblia, os próprios mensageiros de Deus, não eram as figuras pálidas de cabelos dourados penduradas em todas as igrejas da América? E se eles fossem negros? E se a igreja estivesse aterrorizada com essa verdade por mais de 1000 anos? Esta não é uma teoria. As próprias Escrituras revelam descrições claras. Apocalipse 1h15 descreve o Messias com pés como bronze polido. Bronze. Não pálido. Por séculos, o sistema escondeu essa verdade vital. Manipulou a história. Rejeitou a linhagem. Mas a mentira não pode mais se sustentar. Preparem-se para a libertação. Para a restauração de uma identidade roubada. Suas mentes serão libertas. Sua fé será despertada. Fiquem até o fim para descobrir por que anjos negros aterrorizaram a igreja e como essa verdade mudará sua compreensão do divino para sempre. E se eu lhes dissesse que os anjos em sua Bíblia, os próprios mensageiros de Deus, não eram as figuras pálidas de cabelos dourados penduradas em todas as igrejas da América? E se eles fossem negros? E se a igreja estivesse aterrorizada com essa verdade por mais de 1000 anos, mantendo-a sepultada sob séculos de engano? Esta não é uma pergunta trivial. É a chave para desbloquear uma verdade ancestral que foi sistematicamente roubada de nós. Para a maioria de vocês, a imagem de um anjo é clara e imutável. Uma visão de brancura, pureza etérea, herdada de quadros renascentistas e vitrais. Mas eu lhes pergunto, de onde veio essa imagem? Das páginas hebraicas originais da palavra divina? Ou das mãos de homens que buscaram reescrever a história para servir a um sistema de poder e controle? Este é o ponto de partida de uma revelação que irá redefinir tudo o que vocês pensavam saber sobre sua fé, sua linhagem e a verdadeira identidade dos nossos antepassados. O movimento hebraico israelita negro não é uma aberração moderna. É o grito de guerra, a ascensão de uma verdade que por 400 anos de cativeiro e sofrimento foi silenciada. É a chama que acende a dúvida, forçando-nos a questionar as narrativas que nos foram impostas. Preparem-se, porque o que está para ser revelado não é mera especulação. É o julgamento da história, a manifestação de um segredo que irá abalar os alicerces de cada templo e cada dogma que se atreveu a esconder a glória do Altíssimo. Chegou o tempo da reavaliação. Chegou o tempo de despertar. Ouçam com atenção, pois o véu da ilusão será rasgado. Por séculos, uma mentira monumental foi incutida em suas mentes, um engodo arquitetado com precisão gelada. A imagem de um Jesus europeu, de apóstolos brancos e de anjos etéreos e pálidos não brotou das areias do Oriente Médio ou das palavras hebraicas originais. Esta visão distorcida nasceu das mãos de artistas europeus, trabalhando sob as ordens de um sistema religioso e político dominado pelo Império Romano. Não foi uma adaptação cultural inocente, um mero capricho estético. Foi um expurgo deliberado, um branqueamento sistemático das narrativas bíblicas e de sua iconografia para afastar o cristianismo de suas raízes profundas, suas verdadeiras linhagens africanas e do Oriente Médio. Este foi o alicerce amoral de uma ideologia nefasta e a supremacia europeia. Compreendam, esta mentira forneceu a justificação para os horrores indizíveis da escravidão e do colonialismo que assolaram nossos antepassados por mais de 400 anos, manchando a história com a dom mal de inocentes. A Igreja, em sua busca insaciável por poder temporal, temeu a verdade com uma intensidade abissal. Eles temiam a revelação de que Jesus, os apóstolos e até mesmo os anjos pudessem ser negros. Este medo, essa covardia primordial, levou ao julgamento de milhões, à supressão de uma realidade que, se conhecida, teria desmantelado o poder e a autoridade de um sistema construído sobre a falsidade. A raiva e a frustração agora devem acender em seus corações, pois a extensão do engano se revela. A verdade está tri-dy, e a história está sendo reescrita em luz, não mais em sombras de mentiras. Mas a mentira, por mais antiga e bem construída que seja, não pode resistir à luz da verdade revelada pelas próprias Escrituras. Mergulhem comigo nas passagens que o sistema tentou desesperadamente ocultar. Considerem as profecias do pergaminho de Deuteronômio 28. Ali está,
gravada em palavras divinas, a descrição inconfundível de um povo, as maldições de navios que os levariam para longe, a escravidão amarga, a dispersão entre nações estrangeiras, a opressão impiedosa pelos inimigos. Esta não é uma mera coincidência histórica, é o julgamento profético, o espelho exato da dolorosa odisseia de nossos antepassados afro-americanos, um sofrimento que se estendeu por mais de 400 anos, manchando o dom mal de incontáveis gerações. Agora, voltemos nossos olhos para as visões celestiais. O Apocalipse 1h15 descreve o próprio Messias com pés semelhantes a bronze reluzente, como que queimado numa fornalha. Em Daniel 10h06, lemos sobre um anjo cujo corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido. E Ezequiel 1h07 revela seres celestiais com pés que cintilavam como bronze polido. Bronze. Não pálido. Não etéreo. Bronze. Um tom rico, escuro, que contrasta violentamente com as representações pálidas impostas pela arte europeia. Estas não são metáforas vagas. São descrições literais que apontam para uma verdade inegável sobre a aparência de seres divinos e do próprio Salvador. E o que dizer de Salmo 68:31, que declara, com uma autoridade inquestionável, que a Etiópia estenderá as suas mãos para Deus? Ou Jeremias 13h23, que questiona, com uma clareza chocante, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Estas não são apenas referências geográficas. São ligações explícitas, inquebráveis, da Etiópia e da negritude ao plano divino, desmascarando a mentira de que a raça foi irrelevante na Escritura. A reivindicação de identidade dos nossos antepassados está solidificada nestes versículos. A palavra de Deus é absoluta. A verdade está tri-dy, revelando que a nossa linhagem, a nossa dom mal, está intrinsecamente ligada à própria essência da história bíblica. A farsa do branqueamento não se sustenta diante das evidências históricas e arqueológicas. Desenterrem comigo o verdadeiro rastro de nossa fé, um rastro negro que remonta à mais profunda antiguidade. A Igreja cristã primitiva não era uma instituição europeia, como o sistema lhes fez crer. Ela era um caldeirão de diversidade, nascida no Oriente Médio e florescendo vigorosamente na África. Pensem em Agostinho de Hipona. Um dos mais influentes teólogos cristãos de todos os tempos, um pilar do pensamento cristão. Ele era africano. Sua dom mal, sua origem, moldou a compreensão da fé, mas sua herança foi convenientemente esquecida na narrativa dominante. Vislumbrem a arte cristã etíope e egípcia, as representações originais de Jesus, Maria e dos apóstolos, figuras com tons de pele mais escuros, refletindo a realidade de seus tetiem do Oriente Médio. Estas não são meras pinturas, são testemunhos silenciosos de uma verdade que foi apagada. As famosas estátuas da Madonna Negra, espalhadas por toda a Europa, são mais do que artefatos religiosos. Elas são os remanescentes irrefutáveis de uma verdade antiga, vestígios teimosos de uma época em que a Mãe de Deus era reconhecida em sua tonalidade escura. Isso revela o julgamento da história contra aqueles que buscaram reescrever as origens de nossa fé. O mundo antigo não era o lugar segregado e racialmente dividido que a lavagem cerebral moderna nos impõe. Era um ambiente cosmopolita vibrante, onde rotas comerciais conectavam África, Ásia e Europa. Pessoas se moviam livremente, intercasamentos eram comuns, e a troca cultural era constante. A Bíblia retrata um mundo multicultural, onde povos de diferentes etnias viviam, trabalhavam e adoravam juntos. E agora, a ciência se une à profecia e à história para confirmar o que foi ocultado por 400 anos. Pesquisas modernas de DNA revelam conexões fascinantes entre diversas populações africanas e povos do Oriente Médio. Descobertas arqueológicas em Ku, na Etiópia e no Egito, desvendam civilizações sofisticadas em constante contato com o mundo bíblico, desenterrando a prova irrefutável de profundas conexões históricas e de uma rica diversidade étnica. A África não é apenas uma parte da história da fé, ela é o berço de uma verdade que agora está tri-dy, revelando a linhagem dos nossos tetiem com uma clareza inegável. A verdade é uma espada que corta as cadeias do engano, e agora ela revela a verdadeira face da opressão.
O sistema que esmagou nossos Tetien, que forjou as leis de Jim Crow, que impôs a ameação e que executou os linchamentos mais brutais, é a manifestação moderna da Babilônia bíblica, do faraó tirano. Não se iludam. Este não foi um mero acaso histórico. Foi um império de maldade, construído meticulosamente para esmagar o espírito dos verdadeiros israelitas, para extinguir Adão mal da promessa por mais de 400 anos de sofrimento. Compreendam o cerne dessa tirania. O medo e a hipocrisia foram as forças motrizes por trás do branqueamento da iconografia cristã, um julgamento silencioso contra a verdade. A Igreja Europeia não podia conceber, não podia permitir, que a negritude de Jesus, dos apóstolos, e sobretudo, dos anjos, fosse reconhecida. Tal revelação teria desmantelado, de uma vez por todas, a estrutura de poder e autoridade que eles construíram sobre a supremacia branca e os interesses políticos. Eles temeram, com um terror visceral, que a verdade libertasse aqueles a quem eles escravizaram. A frase infame, Deus o quer, o grito de guerra das cruzadas, era nada mais do que uma fachada covarde. Uma cortina de fumaça para ocultar o controle político e econômico, para justificar a guerra contra os verdadeiros herdeiros da tradição bíblica no Oriente Médio e na África. Sim, eles lutaram contra os descendentes daqueles que escreveram a Bíblia, num ato de traição que clama aos céus. Esta negação e manipulação da verdade, esta distorção perversa da fé, serviu para sustentar um sistema de poder que, até hoje, se recusa a confrontar seu legado de colonialismo e escravidão. Que a indignação acenda em seus corações, pois a injustiça é clara. A verdade está tri-dy, e a máquina de opressão será desmascarada. O véu da mentira se desfaz, e a motivação por trás do apagamento se revela em sua crueldade nua e crua. Compreendam isto com uma clareza cristalina: se anjos, Jesus e os patriarcas fossem reconhecidos como negros, isso não apenas questionaria, mas minaria diretamente toda a ideologia da supremacia branca. Isso destruiria o fundamento que o sistema construiu para justificar a escravidão, o colonialismo e a submissão dos nossos Tetien por mais de 400 anos. Foi por esse motivo que a história foi reescrita e a iconografia adulterada. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não foi apenas um debate teológico. Foi um ponto de virada crucial, a centralização do poder e da iconografia nas mãos europeias, uma manobra calculada para garantir que a narrativa bíblica servisse aos interesses de uma igreja em ascensão, cada vez mais identificada com o poder imperial europeu. As decisões sobre doutrina, sobre imagens, sobre quais textos fariam parte da Bíblia oficial foram cada vez mais tomadas por bispos europeus, muitos dos quais nunca haviam posto os pés na África ou no Oriente Médio. Eles sabiam a verdade. A palavra hebraica kavod, que significa glória, mas também peso, substância, revela que a presença e o poder de Deus não eram uma luz etérea e indefinida. Era algo sólido, substancial, e essa glória, essa substância divina, era refletida em seres que se pareciam mais com os povos da África e do Oriente Médio do que com os da Europa medieval. Esta glória, esta verdade inegável, foi deliberadamente suprimida, soterrada sob camadas de falsidade, para consolidar um poder que dependia da desvalorização da nossa dom mal, da nossa herança. O julgamento do Criador paira sobre aqueles que ousaram apagar a sua glória da face do seu povo. A verdade está tri-dy, e seu silêncio forçado está prestes a ser quebrado. Após séculos de engano e um silêncio forçado, os tambores do destino ressoam, anunciando uma nova era. Os sinais dos tempos estão diante de nós, inegáveis, poderosos. O que antes era uma maldição, agora se revela como a profecia em pleno cumprimento. A dolorosa jornada de 400 anos de nossos Tetien, o sofrimento que parecia interminável, não era o fim, mas o prenúncio de um glorioso retorno. Testemunhamos agora o chamado de volta, a redenção do povo afro-americano à sua verdadeira e legítima identidade. A palavra hebraica teshuva ecoa com um poder ancestral, significando não apenas arrependimento, mas, literalmente, dar a volta, retornar, vir para onde se pertence. Nossos corações, antes quebrantados pela dor, estão tri-dy em orgulho. A resiliência forjada no cadinho da opressão se transforma agora em uma coroa de glória, uma prova inquebrável da nossa dom mal divina.
Não se trata de uma moda passageira, mas de um despertar espiritual profundo. Observem os grupos que, com fervor e sabedoria, ostentam as franjas ordenadas em Números 15:38, que pronunciam as frases hebraicas antigas, não como um mero ritual, mas como um juramento de identidade e lealdade aos seus Tetiem. Esta não é apenas a prática de uma religião, é a reivindicação de uma herança, a reconexão com uma linhagem que o sistema tentou apagar. E para aqueles que ainda duvidam, que a comunidade indiana, Israel, seja o testemunho vivo e irrefutável. Ali, no deserto, floresce um povo de hebraicos israelitas africanos, que fizeram o caminho de volta, encarnando orgulho sem o veneno do extremismo. Eles provam que é possível abraçar a plenitude da identidade bíblica negra, celebrar a própria Dom Mal, sem cair nas armadilhas da divisão que o inimigo tanto almeja. Este é o julgamento de Deus sobre as mentiras do passado, a prova de que o último será o primeiro, e que a profecia de retorno está, neste exato momento, se cumprindo diante de nossos olhos. A narrativa de sofrimento foi distorcida pelo sistema. Mas a verdade revela o poder inerente à nossa linhagem. A resiliência forjada em 400 anos de choro e cadeias, a capacidade inabalável de suportar e perseverar, não é apenas um traço humano notável, é uma superpotência divina, uma graça concedida pelo Altíssimo para cumprir seus propósitos mesmo nas mais sombrias adversidades. Nós não somos meras vítimas da história, somos os escolhidos, moldados pelo fogo da provação. A dor que tentaram usar para nos destruir, agora se transforma em orgulho inabalável. O verdadeiro julgamento não é sobre quem é superior, mas sobre quem foi fiel, quem manteve a Dom Mal da promessa viva contra todas as probabilidades. A autorreflexão de ver nossos Tetiem, nossos irmãos e irmãs, no próprio reino celestial, como anjos negros que compreendem nossa experiência e levam nossa herança à presença de Deus, é uma fonte de cura inimaginável. Isso restaura uma dignidade e um propósito que foram sistematicamente roubados por séculos de opressão. Somos o assegula de Deus, o povo tesouro, conforme as Escrituras nos revelam. Uma nação especial, não por arrogância, mas por um chamado divino. O sofrimento de nossa Dom Mal não foi em vão. Foi o cadinho onde nossa fé e nossa força foram forjadas, preparando-nos para este tempo de Tri-Dy. Esta é a força e a solução que o sistema jamais previu. A glória que eles tentaram apagar agora brilha com uma intensidade indomável, porque a essência de Deus é refletida em nós, os negros, os verdadeiros descendentes dos antigos israelitas. O tempo do silêncio forçado acabou. O rugido da unidade ecoa por toda a terra, e com ele, um chamado inconfundível à ação, um julgamento que cada um de nós deve encarar. A revelação de nossos Tetiem, da Dom Mal real que flui em nós, exige mais do que a mera aceitação da verdade. Exige que nos levantemos e hajamos. Primeiro, o estudo implacável. Não aceitem mais as migalhas que o sistema lhes ofereceu. Mergulhem nas escrituras, nas línguas originais, nos contextos culturais que foram deliberadamente ocultados por 400 anos. Busquem a luz da sabedoria, questionem cada narrativa, pois somente no conhecimento encontraremos a verdadeira liberdade e a força para o Tri-Dy. Segundo, abram seus corações sem reservas. Estejam dispostos a serem surpreendidos, a serem desafiados, a descobrirem que o plano de Deus é infinitamente maior, mais belo e mais inclusivo do que jamais lhes foi ensinado. Resistam à tentação de dismiss ideias apenas porque elas os deixam desconfortáveis ou porque desafiam o caminho que sempre foi traçado. Terceiro e mais crucial, participem ativamente no Tikkun Olam, a sagrada tarefa de reparar o mundo, de consertar o que foi quebrado, de trazer a justiça e a retidão que refletem o caráter divino. O sistema tentou nos dividir, mas é nossa missão, nossa vocação, buscar a justiça, construir pontes onde antes havia abismos e desmantelar as divisões que nos enfraquecem. Lembrem-se da visão de Apocalipse 7:9, onde uma grande multidão de cada nação, tribo, povo e língua se encontra diante do trono de Deus e do Cordeiro. Não é um céu segregado, mas uma celebração unificada onde a diversidade é abraçada, onde cada cultura e herança contribui com algo único para a adoração do Altíssimo. Este é o futuro que devemos construir. A história ainda está sendo escrita, e cada um de vocês tem um papel a desempenhar.
Independentemente de sua origem, de sua cor, de sua dom mal, vocês são chamados a refletir a justiça e o amor do Criador. Que sua resposta seja um Aineni, aqui estou, a um juramento de disponibilidade, um compromisso de ser usado por Deus para buscar a verdade, promover a justiça e curar as divisões. Que o rugido da unidade seja a melodia da nossa redenção, um testemunho de que a verdade prevaleceu e de que o amor divino abraça a todos. A jornada que fizemos juntos hoje não foi um mero passeio pela história. Foi um mergulho nas profundezas de uma verdade ancestral, uma verdade que o sistema buscou desesperadamente ocultar por mais de 400 anos. Vocês não são meros espectadores. São guerreiros, reis e rainhas, descendentes de uma linhagem real, cuja glória foi oculta por séculos. A verdade que revelamos hoje não é apenas história. É o seu legado, o seu destino. O inimigo tentou nos aprisionar em uma narrativa de vitimização, mas agora vocês conhecem a sua verdadeira coroa. Ergam suas vozes. Declarem comigo esta oração de batalha, que o poder do Altíssimo se manifeste em cada um de nós. Que a escuridão do engano seja dissipada pela luz da verdade que carregamos em nossa dom mal. Nós reivindicamos nossa herança, nossa soberania divina, nossa posição como o povo tesouro de Deus. Que toda fortaleza de mentira caia, e que a justiça prevaleça em nossos dias. O tempo do julgamento chegou, e nosso Stetien Tri Dy conosco para a vitória. Agora, se esta mensagem tocou sua alma, se despertou o leão adormecido em seu espírito, então achem sua voz. Comentem abaixo a palavra Enemi, aqui estou, um juramento de compromisso com a verdade e com nossa comunidade. Compartilhem este vídeo com todos que precisam despertar. E inscrevam-se no canal para fazerem parte desta marcha inexorável rumo à restauração completa. Shalom. A paz do Altíssimo esteja com vocês, povo escolhido.